Hoje, dia 25 de outubro de 2020, nós vamos compartilhar uma mensagem com o tema A pregação é um sinal da misericórdia divina. Hoje nós vamos refletir que a pregação é um sinal da misericórdia divina. Muitas pessoas se incomodam com a pregação, com os pregadores. Quantas vezes eu já passei pelas ruas e havia alguém ministrando a palavra, pregando, e muitas vezes, nós julgamos mal aquelas pessoas, julgamos por religiosos, julgamos por pessoas desocupadas, mas são pessoas que estão anunciando a misericórdia de Deus. É um ato de misericórdia, porque Deus não quer destruir as pessoas, Deus não quer destruir a humanidade, Deus não quer destruir as cidades. Quando o Senhor chegou a destruir Sodoma e Gomorra, destruiu aquela cidade, foi porque aquela cidade não houve alguém que levantasse um altar ao Senhor, não houve uma voz profética que lhes anunciasse o caminho da verdade, das Escrituras, e que os fizesse sair dos seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. Nós sabemos que havia um homem lá que era tido como justo, que era Ló, sobrinho de Abraão, mas era um justo para si, era aquele que vivia as coisas de Deus no secreto, o crente 007, dentro de casa. Na rua, se mistura com as pessoas, fala o que não convém, não dá um bom testemunho de crente. E pior, não faz outros conhecerem ao Senhor. Por isso essa cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, porque o evangelho do Senhor, a palavra de Deus, não estava sendo difundida, compartilhada, proclamada. Então, toda vida que Deus envia pregadores, anunciadores, assim como foi Jonas, foi enviado a Nínive, como um mensageiro, convocando a cidade, os ninivitas, ao arrependimento. Se não fosse este homem de Deus, que a princípio lutou para cumprir esse chamado, se não fosse ele, através das suas mensagens, Deus poderia ter enviado outro, com certeza. Mas ao cumprir isso, ele foi um instrumento de Deus para converter o coração ao Senhor de toda uma cidade. A Bíblia diz que quando Jonas anunciou a palavra do Senhor a Nínive, todos, do menor ao maior, se encheram de temor e clamaram a Deus, se vestiram com panos, com roupas de saco, em atos de humilhação, colocaram seu rosto no pó e clamaram pela misericórdia de Deus. Por que eles fizeram isso? Porque, segundo as suas crenças, os seus deuses eram maus, eram deuses vingativos, eram deuses que vinham para poder destruir e matar. No entanto, Jonas anunciou o Deus misericordioso, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, o Deus do perdão. E foi isso que eles conheceram, esse Deus. Uma cidade inteira passou a clamar e Deus se revelou a esta cidade como Deus remidor. Deus que salva, que cura, que liberta, que não está interessado em destruir o homem, mas bem está interessado em salvar o homem, em guiar o homem por um caminho de justiça, de paz, de alegria. Mas vamos ver que nem sempre nas Escrituras
pessoas tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, nessa dispensação da graça, do Espírito Santo. Não que a graça não estivesse no Antigo Testamento, porque a graça é o caráter de Deus. Não se pode separar a graça da palavra, não se pode separar a graça da pessoa de Deus. Mas nós vamos ver como relata aqui a história de Noé. E eu vou dar somente um versículo de base e fundamento. Se você não conhece bem a história de Noé, sugiro que você possa ler Gênesis 6, a partir do versículo 9 até Gênesis 10. Vai falar muito bem da história de Noé. Mas em Gênesis 6, versículo de número 13, se você puder, abra comigo. Gênesis 6,13 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque toda a terra está cheia de violência. O que é que estava cheio toda a terra? Violência, maldade. E eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus disse: eu vou desfazer, eu vou recomeçar. Porque estas pessoas que estão vivendo, esta geração, esta sociedade na época de Noé, já havia se corrompido a tal ponto que já não havia mais volta. Já não havia mais recomeços para eles. Isso nos revela o nível de maldade que essas pessoas estavam vivendo. Assim como também viveu a sociedade de Sodoma e Gomorra. Um nível de maldade tal que a destruição é o único caminho para poder preservar aqueles que querem caminhar nas verdades de Deus. Então o Senhor achou em meio a esta geração dos tempos de Noé uma família. Achou Noé e a sua família justa, que se apartava do mal, que não era como os demais, mas que buscavam servir a Deus, guardavam os princípios da palavra. Então Deus pensou: eu vou preservar esta família. Porque Deus já havia decidido recomeçar a humanidade. Literalmente, as Escrituras voltam a um Gênesis, a um novo começo, o que nos revela em Gênesis capítulo 1, versículo 2 em diante. Acontece literalmente, Deus volta a terra para debaixo das águas, para que pudesse de novo tirar das águas uma terra boa, uma terra produtiva. Assim aconteceu com a geração de Noé. Todos aqueles que estavam mal diante dos olhos do Senhor foram submergidos nas águas, para que Deus pudesse de novo recomeçar, tirando de uma terra seca, de uma terra produtiva, não seca, perdão, de uma terra produtiva, aquilo que Deus ia voltar a trabalhar sobre a terra. E nós sabemos que essa família foi a família de Noé. Não ficou debaixo das águas, mas ficou sobre as águas, porque estava em uma arca de madeira. O Senhor lhes havia dado instruções a Noé, dizendo: Noé, faz uma arca de madeira. A palavra arca de madeira no hebreu é tevá. Faz uma tevá, faz uma arca de madeira.
e entra nela, tu e tua casa. Porque eu vou enviar o dilúvio. A palavra dilúvio no hebreu é Mabul. Vou enviar o dilúvio. Vou abrir as comportas do céu, as janelas do céu, e farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E toda a carne será eliminada. Mas a ti e a tua casa eu preservarei. Assim nos disse a palavra. E Noé cumpriu de forma obediente e fiel estas instruções, o que lhe proporcionou a preservação da sua vida e da sua família. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é: se a terra estava corrompida, por que Deus, ao invés de pedir para que Noé e a sua família construíssem uma arca, uma tevá, por que Deus não pediu para que eles pregassem a palavra, anunciassem a palavra? Não estamos aqui para questionar a Deus. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Mas nós percebemos que a forma que Deus tratou aqui foi: Noé, eu não vou te enviar para ser um pregador destas pessoas. Eu vou te ensinar para ser um construtor de um projeto chamado arca de madeira. A palavra arca significa família. A palavra arca também significa palavra, a palavra de Deus. Mas uma forma que eu estava meditando nesta manhã, de definir muito bem, a palavra arca também significa um projeto arquitetônico de Deus. Arca significa um projeto arquitetônico de Deus. O que nós chamamos também como um desenho de Deus. Toda vida que Deus quer preservar a vida, Deus dá um desenho, Deus dá um projeto arquitetônico e diz: entra nesse projeto. Porque enquanto você se manter fiel a esse projeto arquitetônico, a este desenho, vou preservar a tua vida e dos teus. Não te faltarão recursos, não te faltarão conexões, não te faltará ajuda. Então Deus colocou Noé e a sua família em um projeto arquitetônico, na arca. Aleluia! E esse projeto durou muitos anos para ser construído. Não foi construído da noite para o dia, foram anos e anos para ser construído. E durante todo esse tempo, toda a sociedade teve a oportunidade de ver o que Noé e a sua família estavam construindo e se arrependerem. Nesse tempo, Noé não foi um pregador de palavras, mas foi um anunciador pelas suas obras, pela sua fé, pela sua obediência à instrução divina. Durante muitos anos, todos tiveram a oportunidade de ver o que Noé estava fazendo, de lhe perguntar o que foi que Deus lhe falou, por que ele estava fazendo isso. Mas nenhum se preocupou, porque não havia temor do Senhor. E por que não havia temor do Senhor? Porque não havia o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que a primícia para gerar o temor do Senhor. Como crerão se não há quem pregue? O problema não é que Noé não foi um pregador, o problema é que a palavra não estava nas famílias, nas casas. Nasceu uma geração desconectada da palavra, sem temor do Senhor. E essa geração desconectada da palavra, muitas vezes não há pregação que solucione.
Quando a pessoa já cresceu sem fé, sem temor ao Senhor, sem um modelo de princípios e valores bíblicos. Por isso que as Escrituras dizem em Provérbios, Salomão na sua sabedoria diz, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que se deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. A restauração de uma sociedade não é somente com a pregação. A pregação, mais uma vez eu repito, é um ato de misericórdia de Deus. Mas a restauração vem com os altares restaurados. Quando as famílias trouxerem a sua família para a mesa, para a palavra, para a oração, para o clamor. Assim se restaura uma sociedade. Não somente com a pregação, porque na pregação nem todos creem. Há os que creem e outros que não. Mas veja só, Deus preservou a vida de Noé e a sua família, lhes colocando em sua arca, em seu projeto arquitetônico. E nós sabemos que o fim de uma geração chegou. Veio o dilúvio, muitos foram submergidos nas águas, exceto a família de Noé, que foi preservada. Passados um ano, 365 dias, que foi o período total que eles ficaram dentro da arca, as águas baixaram e Noé e a sua família novamente pisa sobre a terra para recomeçar, para repovoar. E Deus dá as mesmas instruções e Deus declara a mesma bênção que havia declarado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai toda a carne, todos os peixes, todos os répteis. Ou seja, Noé e a sua família foi como o novo Adão, né? Deus recomeçou. E aí houve aquele episódio de descobrir a nudez de Noé. Um dos seus filhos descobriu a sua nudez e Noé se irou porque havia bebido vinho e o vinho lhe subiu a cabeça e ele já perdeu o seu domínio próprio. Então ele liberou palavra de maldição sobre os seus netos, sobre a sua semente, Canaã, dizendo: maldito seja Canaã, servo de Cão, filho de Cão, e que sirva aos seus irmãos. Mais uma vez, a humanidade volta a processos legais para romper com maldições, para romper com desobediência, etc. Só que Deus fez com Noé um sinal de pacto. Deus disse: Noé, este é o sinal que eu ponho sobre as nuvens. É o arco de Deus, aquele arco colorido. Deus colocou sobre as nuvens e disse: este é o sinal que faço, que mostro a vocês de que não mais vou destruir a terra. Não mais enviarei dilúvio e não mais levarei a terra a submergir em águas. Deus fez um pacto, dizendo que não voltaria mais a destruir a terra. Mas como Deus então trataria quando a sociedade se corrompesse? Quando a sociedade se afastasse de Deus? Como Deus trataria então? Aí Deus usou uma nova estratégia. Deus diz: eu enviarei os meus mensageiros. Eu enviarei os meus mensageiros, que vos fará conhecer os meus estatutos, os meus caminhos, as minhas instruções.
que vos fará voltar o coração ao meu projeto arquitetônico, aos meus desenhos. Todos que querem mudar os desenhos de Deus, o que Deus desenhou para o matrimônio, para a família, para a sociedade, todos aqueles que querem perverter a justiça em injustiça, Deus diz: eu enviarei os meus mensageiros, e serão como uma voz que esmiuça a penha, e serão como uma voz que arde para aqueles que estão com seu coração cheios de maldade. Aleluia! Deus hoje em dia enche os seus mensageiros do Espírito Santo, do Espírito profético, para fazer anunciar os caminhos do Senhor. E nós percebemos que isso aconteceu aqui em Mateus capítulo 3. Agora passe comigo a esse texto. Mateus 3, do versículo 1 ao 3. O livro de Mateus nos irá falar de João Batista, conhecido como João Batista, porque Batista não era o seu nome. Foi um apelido lhe dado por ele ser um que batizava nas águas, um imersor. Mas o seu nome era João, no hebreu Yohanan. A palavra Yohanan significa pomba, no hebreu paloma, que faz uma alusão ao espírito profético. Um dos sinais de que Noé teve, que as águas haviam baixado, foi quando Noé soltou uma pomba. Havia soltado um corvo, o corvo não voltou. Soltou a pomba e a pomba lhe trouxe, por primeira vez, um sinal, que era uma folha de oliveira. Então Noé entendeu que as águas estavam baixando. E por uma segunda vez, Noé solta a pomba e a pomba não volta. Então Noé entendeu que as águas haviam baixado por completo. Então João é uma figura profética desta pomba que está anunciando um tempo de recomeço. Um tempo de recomeço. Aquele que foi enviado, que saiu da arca, que saiu do projeto arquitetônico para fiscalizar, para supervisionar, para anunciar, depois volta trazendo o sinal, depois volta trazendo a evidência, dizendo que é chegado o tempo. Aleluia! Mas veja só, vamos ler o texto. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia diz que naqueles dias apareceu João, Yohanan, o espírito profético, a voz profética, pregando, anunciando o chamado de Deus ao arrependimento. O que significa isso, pastor? Significa que Deus, se fosse na época de Noé, Deus iria dizer: vou trazer o dilúvio, vou trazer o juízo, vou destruir essa sociedade corrupta, cheia de maldade, perversa. Só que Deus já havia estabelecido um sinal de aliança, que não mais destruiria a terra, não mais destruiria a humanidade. Mas que agora, nesse tempo, Deus envia mensageiros, pregadores, chamando os pecadores ao arrependimento, anunciando o caminho de Deus,
a vontade de Deus para a sociedade. Por isso apareceu João dizendo: arrependei-vos. O que significa arrependimento? Arrependimento não é remorso, não é choro. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Que no hebreu se usa a palavra techuvá. Techuvá. O mesmo T de arca da tevá, só que tem o chuvá. A palavra chuvá no hebreu é retorno. Ou seja, é necessário experimentar o retorno para que possa conhecer o verdadeiro arrependimento. Retorno a quê, pastor? Muitos estão ensinando aí que arrependimento é metanoia. Nada contra essa definição. Pode-se entender assim também. Mas metanoia no grego é somente uma mudança de mentalidade. Eu posso mudar para uma outra mentalidade e ainda assim não ser os pensamentos de Deus. Por isso, a forma melhor de se definir o arrependimento é techuvá, é retornar à instrução, retornar ao desenho, ao projeto arquitetônico de Deus, ao que Deus tem construído, ao que Deus tem decidido construir, ao que Deus tem decidido fazer nos territórios, nas famílias. Sair da mescla. O mover apostólico e profético é um mover de Deus, do reino. É o que Deus desenhou para a sua igreja. No entanto, amados, nem todo mover apostólico e profético está de acordo ao projeto arquitetônico de Deus. Temos que saber o que Deus nos chamou a construir. Porque esse desenho do que Deus nos chamou a construir é que vai trazer preservação da vida, proteção da vida, provisão, recursos divinos, conexão. E é o que Deus abençoou, é o que está escrito no Salmo 127, no versículo 1. Na parte A do versículo que diz que se o Senhor não for o arquiteto e o construtor da obra, em vão é trabalhar nela. Se Deus não é o arquiteto, se Deus não é o que dá as instruções, se não estamos trabalhando em um projeto arquitetônico de Deus, Deus não vai abençoar, não vai prosperar, em vão será trabalhar nesta obra, porque ainda que venhamos conseguir algumas coisas, ao final, isso não vai funcionar. Aleluia! Então João aparece pregando a palavra, anunciando: é chegado o reino de Deus. Essa palavra é chegado o reino de Deus, essa expressão significa: é chegado o sistema educativo de Deus, do reino. Aprendam como o rei pensa, como o rei fala, como o rei faz as coisas, para que vocês também, como participantes deste reino, como embaixadores desse reino, possam difundir esta cultura. Aleluia! Então João Batista vem pregando a palavra. Aleluia! E esta pregação, embora fosse dura, porque estava chamando a um arrependimento, e para ir para o que Deus disse, muitas vezes nós vamos ter que abandonar coisas. Nós vamos ter que perder coisas. Nós vamos ter que deixar coisas. E muitas vezes não queremos isso. Mas veja só,
João estava anunciando o arrependimento, porque esse arrependimento era a preparação para a chegada do Messias. Era a preparação. Arrependei-vos. Hoje as pregações não têm mais esse caráter de advertência, de chamar ao compromisso com Deus, de mostrar o caminho que se deve andar. Muitas pregações hoje em dia têm um caráter motivacional, inspiracional. Não estou falando contra esse tipo de mensagem, mas nós não podemos querer ensinar só o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que precisam ouvir. 1 Timóteo capítulo 4 diz que nos últimos dias muitos amontoariam para si doutores, mestres da palavra, porque criaram comichões no ouvido, querendo ouvir somente o que lhe agrada, o que lhe satisfaz, o que lhe anima. E a palavra do Senhor não é somente para isso. A palavra do Senhor é para chamar o pecador ao arrependimento, é para nos trazer consciência do nosso compromisso com Deus. De que nós não podemos construir as coisas simplesmente como queremos, porque Deus já nos deixou um projeto arquitetônico, já nos deixou instruções, já nos deixou princípios a guardar. E João foi esta voz que estava clamando em uma época em que a terra estava cheia, não mais como nos tempos de Noé, de perversões, de maldades, no intuito de não ser pessoas da palavra. Agora o espírito que estava operando era outro, era o espírito da religiosidade. E todo extremo é mau. Viver sem palavra, sem instrução é mau. E viver como um legalista também é mau. Então a terra havia se enchido agora de doutores da lei, de fariseus, de pessoas que eram estritamente, altamente rigorosas, legalistas, que não estavam atuando com a justiça divina, mas com a justiça própria. Então vem João anunciando esse arrependimento, mostrando o desenho arquitetônico para se encontrar com o Messias, que não era um arrependimento pela lei, mas era um arrependimento pela fé. Pela fé. João começou a anunciar o batismo no Rio Jordão. Por que o Rio Jordão? Porque o Rio Jordão era um marco profético. Quando Israel entrou, após sair do Egito, antes de Israel entrar na sua terra prometida em Canaã, teve a necessidade de passar pelo Rio Jordão. Porque no Rio Jordão era um marco profético. O Rio Jordão também era conhecido como o Rio da Morte, onde se deixava uma velha vida para iniciar uma nova vida. Então João profeticamente estava neste rio dizendo: arrependei-vos e sejam batizados, e não era costume naquela época de ser batizado da forma que João estava batizando, porque os religiosos faziam ritual de purificação de outra maneira. E João estava batizando. E o batismo de João era para arrependimento.
O que João estava dizendo era: olha, vocês não precisam mais voltar a estarem debaixo do dilúvio. Basta vocês entrarem debaixo das águas do Jordão, porque o batismo é por imersão. E ao vocês entrarem debaixo destas águas e saírem, vocês já estarão participantes do reino. Porque não que o batismo em si, como um ato, era o que ia funcionar, mas a atitude como resultado da pregação da fé. João pregou contra, e não era de acordo com as tradições, de acordo com os costumes, porque talvez se João pregasse igual como as tradições e os costumes, muitos iam fazer, porque já estavam acostumados a fazer. Mas você fazer algo que você não está acostumado a fazer tem que ser pela fé. Então João anunciou e disse: arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. Porque é chegado o reino, é chegado o sistema educativo do reino. O que João estava dizendo como um profeta é: eu estou preparando vocês para o Messias. Mas a preparação envolve esse batismo, esta imersão nesse Rio Jordão, porque vocês vão entrar em uma nova terra, vocês vão entrar em um novo sistema educativo. Mas para isso é necessário sepultar a velha vida de tradições, de costumes, a velha vida de pecado. É necessário abandonar esses maus costumes, esses maus caminhos, para que agora venham fazer parte do reino de Deus, do reino sacerdotal de Deus. Já não era necessário mais sacrifícios, mas sim obediência para entrar no reino e passar a ser educado por Deus, porque aquele batismo não só era o sepultamento e a morte, mas também era a matrícula. A matrícula para entrar na escola profética do Messias. Aleluia! Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ah, pastor, mas a água não é literal, mas a água significa o ensino. A água significa a pregação que produz fé. A pregação que produz fé. Deus, nesses últimos dias, está chamando mais uma vez os pecadores ao arrependimento. E muitos desses pecadores não estão lá fora, na sociedade sem Deus. Muitos estão no Evangelho. Mas no Evangelho que somente estimula a sua alma, que somente lhe propõe bênçãos e não correções, que somente lhe propõe tudo aquilo que lhe satisfaz, mas que não lhe põe uma demanda de mudanças, de atitude, de comportamento. Viver no reino de Deus não é você viver em um reino que você vai pedir tudo como o gênio da lâmpada e Deus vai te atender. Viver no reino de Deus significa ser parte do seu povo. Significa ser parte do seu sacerdócio, para uso exclusivo de Deus. Não para se mesclar com outros deuses. Não para se mesclar com
outros costumes e tradições que não são bíblicos. Estamos como no tempo de João. É necessário o arrependimento. Arrependei-vos. Voltem para o projeto arquitetônico do Senhor. O que Deus tem decidido construir em cada território, em cada família. Saiam do sistema babilônico de confusão, de mescla, para que possas estabelecer em cada território o corpo do Messias. O corpo do Messias. A igreja de Cristo, pura, sem mancha, sem ruga. A noiva, que reflete o noivo. Aleluia. Mas a pregação é um ato de misericórdia divina. A pregação é um ato de misericórdia divina. Mas a pregação em si mesmo não é o fim. A pregação, ela é o meio de Deus nos levar ao seu propósito, que é nos ensinar, nos educar, nos transformar, estabelecer em nós uma cultura, a cultura do seu reino, e nos levar ao nosso destino profético. E nos levar ao destino que Ele tem desenhado para nós, planejado para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê o shalom. Fica na paz do Senhor, tenha uma excelente semana. Continua a meditar nesta mensagem. Continue a estudar essas referências. E que o Espírito do Senhor continue ministrando na sua vida. Te abençoe em nome de Jesus. Shalom, shalom.